Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história que é no mínimo curiosa e que talvez você também vá achar a mesma coisa que eu achei no sentido de curiosidade. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Porque assim, ano passado eu trabalhei, até o comecinho desse ano agora de 2025, trabalhei num galpão logístico. E aí assim, né, o ambiente, né, tinha certas hostilidades, não só com as pessoas, mas os processos, enfim, uma série de coisas que costumeiramente acontecem em galpões logísticos, que quem trabalhou nessa área sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Enfim, e aí o que acontece? Eu trabalhava, né, numa determinada parte desse galpão, e nisso, sempre quando eu chegava no meu expediente, que geralmente era na parte da manhã, saía à noite, às vezes esticava um pouco mais o horário, eu sempre chegava com os meus livros na mão, na maioria das vezes. E nesse período todo, eu acho que eu li mais ou menos em torno aí, é porque eu não me recordo o número bem, mas em torno de uns 25 livros, 24 livros por aí. Uma média mais ou menos aí de uma a cada 2 semanas. Beleza. Mas eu, como eu disse aqui para vocês, sempre carregava os meus livros. Dificilmente ele estava na bolsa. Por quê? Como eu pegava aí em torno de 2 a 3 ônibus para ir para esse trabalho, aí eu ia lendo, era inevitável, sem problema nenhum. E aí eu carregava ele na mão, sem nenhum tipo de problema, tal qual como é. Aí nessa, eu percebi, né, nas primeiras vezes que o pessoal começava a me atacar de graça, começava a ter certos tipos de comportamento comigo, algumas vezes hostis, outras vezes ignorando e tudo, e eu não percebia isso. Mas ao longo do tempo, como foram saindo algumas pessoas que de fato eram desagradáveis naquele momento, mas deixava sempre de lado, no melhor. Óbvio, houve também alguns tipos de atritos com essas mesmas, mas eu sei que eu tenho a consciência plena que eu errei, já não sei da parte delas, porque só cabe a elas. Aí teve uma vez, depois de ter saído dessa empresa, eu conversando com um colega, umas semanas atrás, ele dizendo assim, que ele tinha, no fato, me dito a seguinte coisa: cara, eu percebi que, tipo, tu sempre lê, tu gosta muito de ler, isso é muito bom, isso é muito bacana, mas eu percebi uma coisa: aquilo ali, não sei, na tua visão, incomodava o pessoal. Aí eu me perguntei, pô, incomodava o pessoal? Meus livros, como assim? Eu não entendi bem esse negócio. Aí ele me dizia que só pelo fato de eu trazer os meus livros e às vezes de falar como eu falo, porque eu não acho que eu falo tão bem assim, mas eu tento dar o meu melhor aqui para vocês, sempre numa melhora constante de fala, de transmissão do conteúdo. Essas duas coisas em específico, principalmente quando eu trazia os meus livros, o pessoal ficava com aquela coisa de dizer assim: ah, tá se achando porque lê, é um tipo de pessoa boçal, é um tipo de pessoa arrogante, é um tipo de pessoa que é isso, aquilo, outro, num sentido de maldade e de deturpação contra a minha pessoa. Aí eu ficava me perguntando, pô, as pessoas chegarem nesse ponto aí, só porque eu trazia o meu livro, que era uma coisa natural, uma coisa de boa, mas aí eu percebi que de fato, às vezes a gente pode se tornar uma ameaça num ambiente justamente por conta de uma simples coisa desse tipo. E também outras coisas aqui de fato, mas é o que para o nosso mundo trazendo essa coisa dos livros. Então assim, nunca deixei de levar os meus livros, porque eu também não sabia dessa situação tal qual como ela foi, mas mesmo assim, se eu soubesse, eu iria sem problema nenhum, porque não é problema meu, é problema dos outros. Como diria aquela música, né? Quem tem mais de 30 e lembra do Detonautas, né? Que cantou aquela música e dizia que o inferno são os outros, não é mesmo? Então, para mim, era bem dessa maneira, bem dessa forma, mas eu achei muito curioso essa história que esse ex-colega me contou, mas é uma coisa assim que a gente vê que as pessoas, por besteira, elas meio que criam inimigos de graça. E você, do outro lado, ganha inimigos de graça e mesmo sem saber que eles são pessoas contra você, né? Então, é isso. Contei essa história aqui que é no mínimo curiosa sobre essa questão aqui dos livros e pessoas, ambiente, etc, essas coisas todas. E se você gostou desse vídeo, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas,
E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem você, se concorda, discorda, se isso já aconteceu com você, qual foi a tua experiência, conta aqui embaixo para eu poder saber um pouco sobre isso e a gente poder dialogar sobre essa questão. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso, até o próximo vídeo.